E se eu te dissesse que há um texto judaico proibido que menciona Jesus de uma maneira que você não espera? Não como um mito, nem como um estranho, mas como uma pessoa real cuja influência não podia ser ignorada. Por que não falam sobre isso? Por que está oculto? Hoje, estamos desvendando a verdade. Na verdade, alguns desses textos mencionam Jesus diretamente, mas aqui está a surpresa, e eles não falam dele com respeito ou admiração. Pelo contrário, o tom é desconfortável, até mesmo hostil. Eles não o chamam de mestre sábio ou profeta. Referem-se a ele de maneiras destinadas a desacreditá-lo, descartá-lo ou até zombar dele. E, no entanto, eles o mencionam. Por que fariam isso, se Jesus fosse apenas um falso mestre ou uma figura insignificante? Por que não simplesmente ignorá-lo completamente? Por que dar-lhe atenção? Isso é o que torna essas referências tão fascinantes. Não são escritos cristãos tentando elevar Jesus. São textos judaicos escritos por pessoas que rejeitaram suas afirmações, se opuseram aos seus seguidores e não queriam saber nada sobre a mensagem do Evangelho. Mas, apesar de tudo isso, não puderam apagá-lo da história. Seu impacto foi poderoso demais. Sua influência, inegável. Então, onde exatamente encontramos essas referências no Talmud? Comecemos com a fonte mais controversa, o Talmud. A maioria das pessoas não tem ideia de que o Talmud, um dos textos mais importantes do judaísmo, realmente menciona Jesus. Mas não de maneira elogiosa e sim como uma figura hostil. No entanto, seu nome está ali, oculto à vista de todos. Vejamos os exemplos mais impactantes. 1 Sanhedrin 43ª. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi pendurado. Este trecho diz que, antes da execução, por 40 dias, um mensageiro proclamava: ele será apedrejado porque praticou feitiçaria e induziu Israel à apostasia. Agora, vamos analisar isso. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Pendurado não significa enforcado com uma corda. Nos textos judaicos antigos, essa palavra era frequentemente usada para se referir a alguém que foi crucificado. Feitiçaria é uma acusação semelhante à encontrada nos evangelhos, onde os líderes religiosos afirmavam que Jesus realizava milagres através de poderes demoníacos, a Mateus capítulo 12 versículo 24. Aqui está o ponto importante, e este texto não é cristão. É do Talmud, escrito por pessoas que rejeitavam Jesus. Mesmo assim, admitiram que ele existiu, que realizou atos extraordinários e que foi executado exatamente como os evangelhos dizem. Se Jesus fosse apenas um mito, por que escrever sobre ele? Gittin 57ª. Este trecho descreve Jesus no inferno, fervendo em excremento. Agora as coisas ficam ainda mais perturbadoras. O Talmud descreve Jesus sofrendo no inferno, mergulhado em fezes quentes. Isso é extremamente forte. Mas aqui está o ponto-chave: por que descrevê-lo dessa forma, se ele fosse irrelevante? Essa extrema hostilidade mostra que eles não eram indiferentes a ele e eles o odiavam. Afinal, ninguém desperdiça tanta energia em alguém que não importa. Até mesmo eruditos judeus reconhecem essas referências. Peter Schaffer, um respeitado estudioso da história judaica, escreveu em seu livro Jesus no Talmud que esses trechos realmente se referem a Jesus de Nazaré. Ele afirma que essas passagens talmúdicas são reações deliberadas às afirmações do Novo Testamento. Ou seja, mesmo ao rejeitá-lo, eles admitem algo importante: e Jesus foi real e sua influência era inegável. Agora, a pergunta que deve estar queimando na sua mente é: por que eles não puderam ignorar Jesus? Se Jesus fosse apenas um mito, por que se preocupar em escrever sobre ele? Pense nisso. O Talmud não foi escrito para apoiar o cristianismo. Ele foi escrito por pessoas que rejeitaram Jesus e suas crenças. Então, por que seu nome está nesses textos sagrados? Por que se dará ao trabalho de zombar, condenar e até amaldiçoar alguém que nunca importou? Por que incluí-lo, se ele era irrelevante? A verdade é incômoda, mas inegável. Eles não puderam ignorá-lo. Jesus não foi apenas uma figura que iniciou um pequeno movimento religioso. Sua vida, seus ensinamentos e seus milagres criaram um impacto que se espalhou pela história. Seu efeito não se limitou apenas aos seus seguidores, ele atingiu também seus inimigos. As mesmas pessoas que queriam silenciá-lo acabaram registrando sua existência em seus próprios escritos. Não porque quisessem, mas porque tinham que fazê-lo. Até mesmo o historiador judeu Flávio Joséfo, que não era cristão, escreveu sobre Jesus em sua obra Antiguidades dos Judeus, a livro 18, capítulo 3. Por volta dessa época, viveu Jesus, um homem sábio,
se é que se pode chamá-lo de homem, pois era um realizador de obras maravilhosas. Ele era o Cristo. Agora, alguns estudiosos debatem se partes dessa citação foram alteradas por escribas cristãos posteriores. Mas mesmo reduzida à sua essência, o registro histórico confirma que Jesus existiu, realizou feitos extraordinários e sua influência era impossível de negar. O fato de seu nome aparecer em textos hostis, registros históricos e escrituras sagradas de quem o rejeitou prova algo poderoso. Você pode rejeitá-lo. Você pode odiá-lo. Mas você não pode apagá-lo. Sua influência foi grande demais. Sua presença, avassaladora. Seu legado, eterno. Mas espere, e isso ainda fica mais profundo. Alguns textos místicos judaicos sugerem algo ainda mais estranho, em um reconhecimento secreto do poder divino de Jesus. Isso não aparece em registros históricos, nem em argumentos legais ou religiosos, mas está profundamente enraizado no misticismo judaico, no mundo da Cabala. O que é a Cabala? A Cabala é uma forma antiga de misticismo judaico. Não se trata de um texto religioso típico, mas de um sistema cheio de símbolos enigmáticos, linguagem codificada e ensinamentos sobre a natureza oculta de Deus. Por muito tempo, muitos judeus nem sequer tinham permissão para estudá-la, a menos que fossem considerados espiritualmente maduros. Agora, aqui está a parte surpreendente, e quando você se aprofunda nos textos cabalísticos, começa a encontrar conceitos que são surpreendentemente familiares para os cristãos. Um dos conceitos centrais da Cabala é o das Sefirot e as 10 emanações divinas através das quais Deus interage com o mundo. Você pode pensar nelas como diferentes atributos ou canais da presença de Deus. O intrigante é que as Sefirot são distintas, mas unificadas, operam separadamente, mas são uma só essência. Isso soa familiar? Essa ideia é notavelmente semelhante à doutrina cristã da Trindade, um Pai, Filho e Espírito Santo em 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Os estudiosos da Cabala argumentam que esses conceitos são puramente judaicos, mas as semelhanças são difíceis de ignorar. E a questão se torna ainda mais misteriosa quando descobrimos que alguns textos cabalísticos utilizam linguagem codificada e símbolos que muitos pesquisadores acreditam ser referências secretas a Jesus. Por que místicos judeus fariam isso? Porque, mesmo dentro do misticismo judaico, havia sussurros e reconhecimentos silenciosos de que Jesus não era apenas outra figura histórica. Seu impacto era cósmico, divino, inexplicável pelos meios comuns. A presença de Jesus na Cabala e no Talmud. Gershon Solem, um dos estudiosos mais respeitados da Cabala, escreveu extensivamente sobre isso. Ele notou as influências cristãs dentro dos textos místicos judaicos e até apontou que alguns cabalistas viam Jesus não como um falso Messias, mas como uma força espiritual que não podiam descartar completamente. Mas por que isso importa hoje? Se o nome de Jesus está oculto nesses textos, isso prova algo poderoso: o impacto de Jesus não pode ser contido. Esses textos não foram escritos para honrá-lo, mas para negá-lo e desacreditá-lo. Ainda assim, seu nome ressoa em suas páginas. Sua existência, sua influência, seu poder e tudo isso permanece. Você pode negá-lo, ignorá-lo, até odiá-lo, mas não pode apagá-lo. A própria Bíblia diz isso claramente em Filipenses capítulo 2 versículos de 10 a 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa se seu nome é sussurrado em segredo, ridicularizado com ódio ou registrado em textos proibidos. Seu nome será conhecido. Agora, isso te surpreende? Você esperava encontrar referências a Jesus em textos antigos considerados hostis ao cristianismo? Se Jesus fosse apenas um mestre comum ou uma figura insignificante, por que não simplesmente ignorá-lo? Por que sua presença nesses textos sagrados incomoda tanto? A verdade é incômoda, mas inegável, e não puderam ignorá-lo. Jesus no Talmud, um nome que não pôde ser apagado. Muitos não sabem que o Talmud, um dos textos mais importantes do judaísmo, realmente menciona Jesus, mas não de uma forma positiva. Por exemplo, em Sanhedrin 43ª, há uma passagem que diz: na véspera da Páscoa, Yeshua foi pendurado. Esse termo pendurado não significa enforcado com uma corda. Nos textos judaicos antigos, pendurado era frequentemente usado para descrever alguém que foi crucificado. A passagem continua, dizendo que, por 40 dias antes da execução, uma proclamação era feita alertando que ele seria apedrejado por praticar feitiçaria e levar Israel à apostasia. O mais chocante?
Isso se alinha perfeitamente com os evangelhos, onde os líderes religiosos acusaram Jesus de realizar milagres por meio de poderes demoníacos, a Mateus capítulo 12 versículo 24. Mas aqui está o ponto crucial, e esse texto não é cristão. Foi escrito por estudiosos judeus que rejeitaram Jesus, e ainda assim admitiram sua existência, seus feitos extraordinários e sua execução exatamente como registrado nos evangelhos. Se Jesus fosse apenas um mito, por que gastar tanta energia escrevendo sobre ele? Outro trecho ainda mais perturbador aparece em Gittin 57, onde o Talmud descreve Jesus no inferno, fervendo em excremento quente. Essa hostilidade extrema mostra algo essencial, e ele não era indiferente para eles. Ele os incomodava profundamente. O renomado estudioso judeu Peter Schaffer escreveu em seu livro Jesus no Talmud que essas passagens são, de fato, referências a Jesus de Nazaré. Ele afirma que os escritos talmúdicos são reações diretas às afirmações do Novo Testamento. Isso significa que, mesmo ao rejeitá-lo, os estudiosos judeus antigos admitiram um fato inegável: Jesus era real, e sua influência era impossível de ignorar. Flávio Joséfo, o testemunho de um historiador judeu. Outro registro fascinante vem do historiador judeu Flávio Joséfo, que não era cristão, mas mencionou Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas, a livro 18, capítulo 3. Por volta desse tempo viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois realizou obras maravilhosas. Ele era o Cristo. Alguns estudiosos debatem se certas partes dessa citação foram alteradas por escritores cristãos posteriores, mas, mesmo reduzida à sua essência, a evidência histórica permanece. Jesus existiu. Realizou feitos extraordinários. Sua influência era inegável. O fato de seu nome aparecer em textos hostis, escritos por aqueles que rejeitaram sua mensagem, prova algo poderoso. Eles tentaram odiá-lo, ridicularizá-lo e apagá-lo da história, mas não conseguiram. Um nome que jamais será esquecido. Jesus não foi apenas um líder de um pequeno movimento religioso. Seus ensinamentos e milagres criaram ondas que reverberam através da história. Seu impacto não ficou restrito aos seus seguidores, ele alcançou seus inimigos também. As mesmas pessoas que queriam silenciá-lo acabaram registrando sua existência em seus próprios escritos. Não porque queriam, mas porque tiveram que fazê-lo. A verdade é clara. Você pode negá-lo. Pode odiá-lo. Mas não pode apagá-lo. O nome de Jesus permanece. Sua influência é inescapável. Seu legado é eterno. Agora, quero saber sua opinião. Isso te surpreendeu? Se quiser mais verdades impactantes sobre o cristianismo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.